Conheci a Nutri Nova Era procurando, pesquisando Instagrams de outras nutricionistas, sim, né, para saber como é que estava sendo a abordagem atual. Sempre simpatizei com essa questão da nutrição comportamental. Sempre quis mostrar para os pacientes e para as pessoas aqui por meio das redes sociais de que a nutrição não é essa questão que todo mundo pensa, que é a restrição, que não pode comer de tudo, que passa fome, né? Aquela coisa que a gente escuta sempre. Então foi quando eu conheci a Nutri Nova Era. Comecei a olhar o perfil, comecei a me identificar justamente pela forma de como eu abordava as minhas consultas, mas faltava alguma coisa. Faltava sim alguma coisa, porque como na época, quando eu comecei a fazer atendimentos, eu atendia nos dias de folgas que eu trabalhava num hospital, era plantonista, então faltava tempo para tentar mostrar de uma forma didática, de uma forma bem legal para o paciente, para que ele entendesse sim, né, o que eu queria transmitir, porque às vezes a gente falando, não tendo um esboço ou não tendo uma ferramenta legal, não fica tão claro para o paciente como é para nós, né? Então aí foi quando me encantei pelo perfil, adquiri sim a Nutri Nova Era e comecei então a aplicar. Percebi que teve retornos muito positivos com relação ao que eu queria explicar ao paciente, na qual ele começou a entender de uma forma mais fácil o que eu queria transmitir. Porque aí, antes de conhecer, de fato, as ferramentas, o material, nas consultas era a questão de que fazer realmente a avaliação corporal do paciente e seguir com a questão do protocolo que seria para redução de peso. Mas aí faltava uma questão de mais alguma coisa na consulta. Então era uma consulta realmente muito sem sal, muito sem graça. E aí quando eu comecei a aplicar, inclusive com os pacientes que eu já atendi anteriormente, a ferramenta da Nutri Nova Era, eles começaram de fato a ver que tinha algo diferente, que tinha um diferencial na consulta, que não era só a questão da avaliação global, traçar metas e não. Então, aí depois foi que eu comecei a até fazer tipo uma apostilazinha, na qual dava uma pasta, né, junto com a avaliação deles, e juntava, agregava o material que a gente ia discutir naquela consulta. E aí, quando os pacientes voltavam, ele já dizia, e aí, Nutri, qual é o assunto que tu vai me ensinar hoje? Né? Então, já vinha com aquela expectativa, que algo iria mais do que a simples antropometria, né? Então, já vinham com a pastinha, e aí sempre a gente discutia o assunto que eu queria passar, dependendo do que ele tinha passado nesse período que a gente ficou sem se ver presencialmente. E aí a gente abordava tal assunto que eu via que era necessário. E já vinham com a apostila bem animados, né? Porque já sabia que teria um novo assunto a ser abordado, né, frente ao que eles iriam me relatar. E aí acabava ficando mais tranquilo. Eu percebia que ele, em todos os relatos deles, falava, Adriana, tu tá me tornando um emagrecimento mais leve. Tu tá tornando as coisas muito mais fáceis. Porque eu pensava uma coisa e tá sendo totalmente outra. E aí acabou sendo um diferente. Além dessa questão também da expectativa que eles ficavam com relação ao que seria abordado, o que seria colocado na pastinha, porque eles ficavam muito orgulhosos, sabe? Quando dizia, ah, Nutri, minha pasta tá recheada de assuntos que tu tá me ensinando. E isso era muito bom, porque quando a gente finalizava, né, quando eu via que não tinha mais uma necessidade, porque já tinha atingido as metas que a gente tinha traçado, já tinha se evoluído essa questão do relacionamento com relação ao alimento, então a gente dizia, ó, esse vai ser o nosso último encontro, né? E aí vinham com a apostila, com a pastinha, ó, tudo que eu aprendi contigo vai ficar de recordação. Sem falar também dos mimos, né? Que a gente aprende a agregar coisas para o paciente, porque ele se sente especial, ele vai se sentir muito bem acolhido. Então, mudou completamente a abordagem, sem falar da questão da expectativa. E tem mais um detalhe: muitos pacientes, desde quando eu comecei a abordar o assunto da nutrição comportamental com o uso da ferramenta da Nutri Nova Era,
Muitos falavam assim: você é uma nutripsicóloga, porque você, além de nos tratar com relação à alimentação, você também nos entende com relação a várias outras situações que circundam, né, a questão do alimento, porque a gente acaba assim aconselhando, né, com os materiais que tem, ó, vamos analisar assim, vamos começar a imaginar de outra forma, vamos ver o que é que tá acontecendo pra gente tá com essa questão de estar querendo beliscar o tempo todo. Então, muitos falavam, você vai ser a minha nutri-psicóloga, porque você acaba realmente preenchendo um outro lado, né? Que isso é muito importante. Então, a Nutri Nova Era, para mim, foi muito importante. Foi, eu falo assim, foi um divisor de águas da nutrição, né? Na qual eu mesma estava muito triste com a profissão. Estava muito triste, sim, porque, assim, faltava um up, né, que acho que partiria mais de mim do que de fato dos pacientes, porque aí quando começam a ver resultados e na qual os pacientes começam a falar, ó, tem uma nutri assim, que trabalha de uma forma, então há uma procura maior. E aí eu vi que realmente foi muito importante para mim, é, né, porque me deu um estalo como nutri, como profissional, como pessoa. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, sim, né? Porque aí eu falo que quando uma Nutri começa a guiar outras Nutris, eu acho que abre o caminho para que a gente conheça e seja conhecido na questão nutrição, comece a se encontrar como nutrição, e aí a nossa profissão ela se aflora, ela começa a ser bem falada e bem reconhecida.